Tá? Por que eu digo a olho nu? Porque a gente tem alguns acessórios no equipamento que vai me dar essa... Então, como eu disse na aula, eu tenho um movimento horizontal, não é isso? E o movimento vertical. Quando eu encontro o meu objeto, o que é que eu devo fazer? Eu devo travar o movimento horizontal. Tá vendo aqui, ó? E para travar esse movimento horizontal, eu travo aqui com o anel, que o nome dele é anel de fixação horizontal. Caso eu precise movimentar ele um pouco para a direita ou para a esquerda, eu não vou mexer, não vou fazer mais manualmente. Vou fazer aqui, ó, de forma minuciosa, utilizando aqui esse anel mais externo, que o nome dele é parafuso de chamada horizontal. Da mesma forma que tem o anel de fixação horizontal e o parafuso de chamada horizontal, eu vou ter também aqui, ó, o movimento vertical da luneta, e eu vou ter o anel, que quando está destravado eu tenho esse movimento de 360 graus, mas quando eu travo aqui o anel de fixação vertical, a luneta não se movimenta mais. Se eu quiser movimentar essa luneta, eu vou ter que movimentar aqui pelo parafuso de chamada vertical. Se eu fizer esse movimento aqui, eu posso quebrar a luneta, o equipamento, tá? Eu tenho aqui o prumo óptico, né? E aí aqui é o anel do prumo óptico. O prumo óptico é um conjunto de espelhos que quando eu visualizo aqui, ó, tem um espelho assim e outro transversal, porque quando eu olho por aqui eu consigo enxergar, é como se fosse uma visão de 90 graus, que bate desse espelho que transmite para esse outro, ligado, então eu consigo visualizar esse piquete. E aí, para o piquete ficar mais nítido ou menos nítido, eu mexo aqui nesse foco, que é o anel de foco, né, do prumo óptico. E aí, além de visualizar, vai ter uma mira, vai ter um alvo, né? Esse alvo eu chamo ele de retículo. E aí esse retículo, que é esse alvo, ele pode ficar mais nítido ou menos nítido se eu movimentar aqui o anel de foco do retículo do prumo óptico, tá? Que é esse anelzinho mais externo, que depois eu quero que vocês mexam nele também. Subindo, eu tenho aqui esse conjunto que é a luneta, né? A luneta é como se fosse um binóculo, né? E como todo binóculo tem aquele movimento de aproximar ou de zoom, né? Que eu posso aproximar ou afastar o objeto. Então, esse movimento de afastar ou aproximar o objeto, eu vou fazer aqui, ó, com esse outro anel que eu chamo de anel de foco da luneta, tá? E aí lembra na aula da parte teórica que quando eu visualizava pela luneta, eu vi aquela imagem dos fios estadimétricos, que é o fio superior, o fio médio e inferior. Então, para aqueles fios ficar mais nítido ou menos nítido, eu vou movimentar aqui, ó, esse outro anel, que é anel de foco do retículo. Porque aqueles fios superior, médio e inferior vão ficar mais nítidos ou menos nítidos. Quem compõe também a luneta é a mira, que é um triângulozinho que facilita a gente identificar o nosso objeto, tá? E aí eu tenho uma bateria, Jennifer Hayali. Cadê a bateria? Pronto. Eu tenho a bateria que também compõe aqui o conjunto do equipamento. Tá certo? Tranquilo? Okay. Então agora, ó, o primeiro passo, né, é então centralizar o equipamento. Porque aqui o meu marco, a referência não é o centro do marco. Então existe aqui uma linha imaginária, que nesse caso aqui é o zênite, né? Que é como se essa linha imaginária passasse sobre o equipamento e viesse e ficasse aqui sobre o meu marco, né? Sobre o meu marco. E aí, então, essa ideia é justamente colocar o equipamento de forma que ele esteja centralizado aqui nesse centro desse equipamento. Como é que eu vou fazer isso? Olhando aqui, ó, pelo prumo óptico. Então, vou olhar aqui para verificar se está próximo. Como está embaçado, eu vou mexer aqui no anel de foco do retículo. Então ainda não está no centro. Então, visualizando aqui, eu consigo enxergar só um pouco do piquete. Então eu vou afastar, porque agora sim eu verifico que... Deixa eu focalizar aqui um pouco melhor. O centro do piquete. Então, pronto. Então, eu peço agora que cada um venha aqui visualizar. Caso alguém não enxergue, o macete é colocar aqui a mão em um olho e colocar o outro aqui para enxergar, né? Então, visualiza aí.
Deixa eu ver qual é a minha melhor visão. Vocês vão visualizar.